meu nome é Carmen Ferreira, como certos já sabem, e hoje estou aqui noutra conversa, muito bem acompanhada pela Patrícia Megadelli, já lhe vou passar a palavra. Hoje vamos falar de algo que nos une, que é o signo de caranguejo, ou câncer, como se diz no português doce do Brasil. Então, Patrícia, bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço, Carmen, pessoal. Olha, muito prazer, viu, estar aqui nesse bate-papo. A gente tem mais coisas que nos une além do signo. Muito mais. E não é a primeira conversa, ou não é o primeiro Não, que fazemos juntas, não é? é Mas verdade, é verdade. É sempre um prazer, é sempre uma alegria, é sempre muito produtivo, né? A gente entra muito. aí numa sintonia. Então, eu agradeço a oportunidade da gente falar do nosso signo, né? Para já, todos os signos têm dado a oportunidade de trabalhar com alguém com quem me sinto muito à vontade. Portanto, e realmente é isso que procuro transmitir aqui, não é? Vamos falar um bocadinho de estereotipos, do essencial do signo, mas também é falar da astrologia num ambiente mais próximo, menos rigoroso da aula, não é? Isso, né? Um bate-papo. E tu és E, certa para isso. pois é, vamos bater um papo legal. E é isso, né? A gente tem um signo de água, um signo sensível, né? Um signo que traz bastante emoção, né? Um signo de água cardinal. Já podemos começar a falar? Como é que funciona aí? Já vamos? Já vamos falar? Então, assim, a turma já sabe, né? Que a gente tem a divisão dos signos, a gente tem 12 signos, né? No zodíaco, para a turma que está ainda começando, está leiga ainda no assunto. E cada signo tem seu elemento, que é muito importante a gente entender esse elemento primeiro, né? Então, o elemento do signo, aquilo que compõe o signo, e quando a gente entende quais são esses 4 elementos, já fica mais fácil entender depois o signo, né? Que Dirias você que tem o signo. é a chave para perceber o signo. É a primeira chave. Então, é Qual assim, entender seu elemento fundamental, né? Porque vai mostrar, assim, eu falo até que é como se fosse a natureza daquele signo está envolvido com o elemento. Quando a gente fala do signo de caranguejo, a gente está no bloco do elemento água, é o né? primeiro signo d'água, não é? É o primeiro. Primeiro de água, aquela água bem, bem pura, né? Porque a gente tem mais outros 2 de água, mas esse signo que é o primeiro, ele traz a qualidade mesmo da água. Então, adaptável, flexível, receptivo. A gente costuma dizer que a gente se adapta, né? Pode ser o maior problema do mundo, a gente está sempre se Não, adaptando, né? tanto físico da água, não é? Que adapta Isso, a forma do recipiente. exatamente, exatamente. Então, uma qualidade, eu acho que entendendo já pela água, já dá para entender que a gente tem uma qualidade, né? Uma adaptação. Mas é fluídico, é sutil, né? Um signo voltado ao inconsciente, regido pela lua, um signo do ritmo cardinal. Então, os signos, eles se dividem nos elementos, eles se dividem nos ritmos, né? Cada signo tem um ritmo, que assim é uma maneira de atuar, né? E o signo de caranguejo é um Certo? signo cardial ou cardinal. Então, traz para a gente o quê? O início das estações, né? Então, o signo de caranguejo começa no início da estação, aqui em cima, né? No hemisfério norte, o solstício de verão, e lá oh meu Deus, lá no hemisfério sul, os solstícios de inverno, né? Então, isso é assim, é o início de uma estação. Então, todo signo cardial traz aquela força de iniciar, de buscar, de conquistar, de realizar, de ir em busca. Só que o nosso jeitão, né, Hum, de fazer isso, ou seja, nosso estilo, nossa natureza, é fazer isso de forma emocional, né? certo. Patrícia, permite-me fazer um comentário. Lógico, lógico. Nota-se tão bem a tua vertente didática, de ensino, a forma como diriges o discurso nota-se que é de quem tem imensa experiência em ensinar. É Ah, obrigado. A gente vai treinando. não é? Tem Acho que que ir treinando, né? Cada vez que dá uma aula, que dá uma formação, você sabe também foi bastante certo, disso, né? Então a gente vai treinando e acho que também a gente vai buscando aquelas dúvidas que as pessoas têm, né? Então eu percebo que quando a gente começa numa linha mais lógica, que é essa, né? Que eu uso para explicar, quando eu vou explicar uma coisa que é básica, tem que construir essa linha de raciocínio, né? Então, por exemplo, falar de elemento
é a gente conseguir, eu acho que é a gente alicerçar, né? Um signo de água, emocional, de sensibilidade. Pronto, a gente já faz uma ideia do que é o caranguejo, ou de um signo de peixes, ou um outro que é de água. Quando a gente constrói, acho que dessa forma, o que acaba acontecendo com a nossa mente? Ela fica mais fácil depois do entendimento, quando você vai particularizar e aí dizer que a água de caranguejo é diferente da água de peixes, que é diferente da água de escorpião. Né? Bastante diferente, sim, mas essa é uma chave essencial. E É. eu concordo, identifico-me imenso com o teu pensamento a respeito de dar, não só aos alunos formais, mas quando nós estamos nas redes sociais a falar de astrologia, também estamos de alguma forma a ensinar a astrologia ao público, Sim. né? Que é grande parte de quem assiste aqui no meu canal, é público interessado, entender a base, o significado básico do que são os elementos, das metáforas à volta do signo, permite-nos entender o signo fora exatamente aquilo que nós queremos hoje também falar aqui, que é os estereótipos. E aquela coisa da astrologia do caranguejo é assim, assim, exato, mas não se explica porquê, não se explica essa natureza. Fica aquilo que falávamos há um bocadinho, é um conhecimento sem sentido crítico. É Exatamente. Assimilar conceitos, nem é conceitos, muitas vezes é ideias sem entender o conceito. Portanto, acho que começaste muito bem. Tu disseste-me que tinhas uns slides para apresentar, queres fazer isso agora? Ou... Quero, que assim eu também já vou falando. Preciso só do compartilhamento, né, da tela. Já pode? Aqui não me está a dar. O seu, olha, é aqui no Share Screen, você me habilita, acho que tem lá múltiplos participantes, tem que clicar nesse aí, você já está me habilitando. Mas se não der, não tem problema, a gente vou falando. Se te tornar anfitriã da reunião. Não podes... tá, pode ser desse jeito, mas vamos lá então, ó. Antes, bastava que tu fizesses que dava, é isso, já vamos ver. Ok. Já deu? Sim. Na verdade, é uma coisa muito simples, tá, gente? É só para dar uma abordagem aqui, algumas coisinhas, né, que eu trouxe para a gente conversar, né? E eu propor, não podemos só falar nas partes bonitinhas. Isso, falar na parte um pouquinho dos desafios. Eu gosto de falar assim, né, que os signos eles trazem desafio, mas para complementar o que você falou agora, Carmen, da questão do estereótipo, das coisas que mais pejorativo do signo, acho que um dos pontos para as pessoas poderem entender bem isso daí, que a gente vê muito na internet, esses canais engraçadinhos, né, falando mal do signo, ou se não, deixando aquela ideia que eu entendo como estereótipo e pejorativo. É importante as pessoas entenderem que, apesar da gente estar falando do signo solar, a gente não é o signo solar só. Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente o tempo todo, né, bater mesmo nessa tecla, seja no YouTube, nas lives, nas formações, porque as pessoas ficam com uma ideia aí fora que basta, né, só entender o estereótipo, ainda é um estereótipo bem pejorativo muitas vezes, né, para entender toda a pessoa. Não, a gente entende o Sol é uma parte da gente. Né? E sabes, há algumas... Eu chamo a astrologia do entretenimento e já falei nisso no signo de Gêmeos. Há autores humorísticos que são geniais nas suas caricaturas. Perfeitos, isso. O que me parece mais perigoso é quando não parece astrologia de entretenimento, mas cai nesses preconceitos que eu falava, tipo a lista dos signos mais chorões, a lista dos signos mais bonitos, a lista dos signos mais inteligentes, sabes? Porque do entretenimento, claro que é uma caricatura. E há algumas caricaturas, dependendo dos autores, mas há coisas muito interessantes. Muito. Eu dou muita risada. Eu me divirto muito com esse Exatamente. E o humor, claro que engloba isso. Agora, sabes, eu acho que caranguejo é um dos signos que estou muito, normalmente nessas astrologias das listas e de uma astrologia mais... nem sei muito bem como chamar, se queres que te diga.
há outra chama de entretenimento, é esta, ainda não me ocorreu uma boa expressão. O caranguejo aparece sempre um signo muito. Só a coisa do ser para chorar, não é? Isso, é sempre muito pejorativo, né? Tudo que fazem aí de, né? Quando a gente encontra canais que fazem dessa forma, como você falou, um bom entretenimento, é humor, e aí humor é pra gente rir, ué, humor feito para isso, pra gente se divertir. O problema Vai nos traços mais caricaturais, não é? e aí precisa usar uma, duas qualidades e um, dois defeitos para trazer a caricatura do signo. Mas eu Certo? entendo o que você falou sobre outros canais que se colocam como coisas sérias, né? E de repente faz as pessoas entenderem que é aquilo e é um recorte tão pequeno, é um Hum, recorte do recorte, né? Ou seja, não está dizendo nada e as pessoas ficam com a ideia, né? Como isso que você falou, os signos mais bonitos, os signos melhores, né? Primeiro que nem tem signo melhor ou pior, né? Já começa aí, né? Então, exatamente. assim, fica. E aí eu acho que esse trabalho de falar sempre para a turma, né? O pessoal que está iniciando, esse trabalho que você está fazendo, é muito bom, né? Muito produtivo, muito rico a gente poder estar explicando isso direitinho, né? Mas sim, a gente pode trazer algumas qualidades do signo, e o que eu estou chamando aqui de defeitos, ou às vezes o excesso da qualidade. Às vezes o excesso da qualidade, então, por exemplo, a gente fala em sensibilidade, né, na qualidade aquática do signo de câncer, né, de caranguejo, sim, muita sensibilidade, talvez até um dos mais sensíveis, pela presença ali daquela questão mesmo da lua sendo regente, e a lua regendo o signo traz um aumento, né, de sensibilidade, porque rege os humores, né, rege a nossa capacidade de nutrir, de alimentar, né, de motivar também, mas ao mesmo tempo um aumento de sensibilidade pode trazer ilusão, pode trazer inconstância, né? Um excesso emocional faz a gente às vezes ficar lá do outro lado e perde o chão, né? Perde aquele fundamento. E aí uma coisa importante que nem está no slide, mas eu acho super importante a gente entender quando fala de um signo solar, é entender que existe o eixo daquele signo, né? Então, se a gente está falando de caranguejo, a gente tem que entender que lá no eixo, né, no oposto complementar dele, a gente tem o signo de Capricórnio, né? E aí é interessante, eu acho muito interessante a figura, né, a imagem que nós temos do caranguejo, que é justamente lá o bichinho que fica dentro da concha, né? Essa é uma parte, né, que a gente pode entender, né? Aqui na verdade é uma lagosta, mas o caranguejo é o caranguejo que tem a carapaça dura, né? A casquinha muito dura, para proteger o que tem lá dentro, que é muito molinho. A Macio. sensibilidade, macio, vulnerabilidade, né? São essas coisas que a fragilidade até, mas não no sentido pejorativo como os estereótipos por aí fazem, dizendo que o caranguejo chora. Sim, a gente chora, a gente tem emoção. É uma das formas de expressar a nossa Ou, emoção, não ou é? não, porque, como tu disseste muito bem, em algumas condições, a emocionalidade, a sensibilidade de caranguejo, quando não é devidamente apoiada, vai para Capricórnio. Sim, exatamente, Vês as exatamente. pessoas que trancam as emoções para não as expressar-se na formação da pessoa. O florar não Sim, foi, ou por questões culturais, ou porque seja, não foi tão facilitado. Realmente, o que é que sim. acontece? A pessoa vai muito para o excesso de Capricórnio, não é? Exatamente, é o eixo. E é, inclusive, uma forma de equilibrar mesmo. Então, toda vez, né, que a gente tiver, por exemplo, com esse excesso, né, de emoção, que leva muitas vezes a um excesso de fragilidade, as pessoas não podem falar nada que o caranguejo iria se sensibilizar, que é o que a gente vê nesses canais engraçados aí de humor, eles fazem isso, eles colocam essa característica que é a de sensibilidade, de expressar emoção, colocam ali no último grau, e aí o caranguejo desses canais só chora, né? Aconteceu qualquer coisa, ele tá chorando ali para deixar o vídeo engraçado. Mas se a gente olhar o que tem de verdade nisso, é exatamente essa qualidade de perceber coisas, perceber as emoções suas e dos outros, perceber a energia dos ambientes, perceber as coisas que não estão nesse mundo mais concreto, né? E isso é verdade, quando a gente está num excesso disso, como nós temos
a condição de navegar ali para o nosso eixo, é a gente lembrar do senso de realidade de Capricórnio, né? Para a gente poder abaixar aquelas emoções, porque às vezes a gente está imaginando coisas, ou seja, um excesso de imaginação pode nos dar ilusão. A gente começa a imaginar coisas que não existem, coisas que não vão acontecer, começa a antecipar tristeza, pronto, já estamos com os excessos das qualidades, pode levar aos defeitos. Então eu gosto de olhar dessa forma, que é uma maneira da gente entender que aquela qualidade também tem que ter um equilíbrio. Porque se entrar no excesso, já estamos mais na qualidade, a gente já está no defeito do signo, né? Para sair do defeito, a saída, o caminho, é perceber qual é a essência da qualidade. Exatamente. Isso, exatamente. Então, por exemplo, aquela questão, né, muitas vezes que uma palavra que alguém fala diferente, a gente iria já se sensibilizar demais, já vai ficar triste eternamente, ou se não uma mágoa do passado, que a gente não consegue então esquecer, porque caranguejo é um signo de memória. E é uma memória, às vezes, tão forte, né? Quando a gente está lá, imagina a gente numa festa, sei lá, alguém falou alguma coisa ali, de repente, que faz aquela palavra, faz a gente lembrar de uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás. De repente, aquele ambiente que estava uma festa, para nós já não vai estar uma festa mais, né? Porque a gente já voltou no tempo, já trouxe aquela memória, já está no presente, já começou a sentir tudo aquilo que foi. Então, eu vejo isso como uma qualidade e ao mesmo tempo como um defeito. Qualidade porque faz a gente realmente trazer toda aquela sensibilidade, inclusive os aprendizados que já passaram e para a gente poder usar agora. E uma coisa também ruim porque às vezes estraga a festa, né? É verdade. Estraga a nossa festa, porque a gente lembra daquelas tristezas de forma tão intensa e aí o presente começa a ser consumido com aquilo também. Ou seja, no fundo é uma mesma qualidade que a gente pode entrar numa balança. Se for muito pesadinho, vai ficar um defeito. Se tiver num equilíbrio, vai ser uma boa ferramenta ali de uma habilidade, uma competência, né, de perceber emoções e de se motivar. Muitas vezes falta nas pessoas também a motivação para fazer algumas coisas. E a gente pode o tempo todo ir nas caixinhas, nas várias caixinhas que os caranguejos têm dentro de si. Abre ali uma caixinha daquela motivação que estava faltando aqui, pronto, a gente já sente tudo de novo, como se fosse agora. Eu vejo isso como uma competência de lidar com emoções, né? Então, todas elas, e aí a emoção da tristeza, a emoção da alegria, a emoção às vezes da raiva, que é importante, né? Como quando bem canalizado, as emoções. Então, nós, né, caranguejos, estamos nesse mundo de emoções, qualquer que seja ela. Né? Lidando com esses altos e baixos das marés, né? Porque se a gente pensar nessa regência lunar, a gente também varia o nosso humor ali 4 vezes no dia, se deixar, né, cara? Não é isso? A gente acorda feliz, varia ali igual a lua, igual as fases da lua, que é uma qualidade também, se a gente pensar. Do conhecimento da astrologia, mas refletindo a minha experiência enquanto pessoa, o que é que foi mais desafiante de trabalhar em mim é realmente a variabilidade do humor e como saber expressar as necessidades que vão variando, porque a Lua fala das necessidades emocionais. Exatamente. Mas é meio da tarde, está bem, mas eu preciso de dormir, ou preciso de comer, mas não são horas, está bem, mas eu preciso, não é? Saber lidar com isso, fugindo um bocadinho que muitas vezes é um auto-julgamento, não é? Que a gente começa por se julgar e achar que aquela nossa necessidade não é adequada. Aprender a lidar com essas mudanças do humor, que muitas vezes são, como é que é de explicar? Nós mesmas, eu pelo menos falo por mim, não sei se é a tua experiência. Sim. Sou surpreendida por elas. Tipo, de um momento ao outro, estou muito mais feliz do que eu estava uma hora atrás, sem que nada aconteceu. Se calhar foi ele que entrou em Sagitário, ou entrou no Pois é. Olha, para mim, assim, minha experiência, esse ainda, para mim, não é o ponto
vamos dizer assim, para mim ainda mais, não sei se é por causa da Lua, ali perto do ascendente, mas assim, para mim, eu lido bem com essa questão, né, da variação, da variação. Eu entendo que, e eu até brinco com isso, eu falo, todo dia eu choro, choro por alguma coisa, mas também todo dia eu fico alegre, depois todo dia eu fico brava, parece que as 4 fases, elas acontecem mesmo, né, o dia inteiro comigo, então eu entendo mais como natural. Agora, tem um ponto aí do caranguejo que para mim é difícil, né? Porque apesar de eu saber que é um bom também, é uma boa qualidade, tá na qualidade, não no defeito, que é a imaginação. Só que meu problema é o excesso dela. Então, eu imagino tantas coisas que as negativas também eu imagino, sabe? Então, assim, quando a gente imagina coisas e de repente começa a antecipar problemas na imaginação, a gente, eu me cerco às vezes de uns medos, assim, que não tem muita lógica, né? Então, são medos, são umas inseguranças por esse excesso de imaginação, porque de tanto que eu fico imaginando como seria, como foi, como, sabe, todo esse mundo, né, que não está aqui, ele não está aqui no concreto, fica dentro de mim e às vezes ele nem se concretiza, porque são devaneios, ó, entra nessa história dos devaneios, né, e causa o quê? Eu somatizo. Então o problema dessa coisa da imaginação, muitas vezes, o excesso emocional, é que a gente pode somatizar. E muitas vezes aquele medo que nem aconteceu mesmo, pronto, você já sentiu medo, já ficou insegura, já entrou em devaneio, já começou a somatizar. E aí é um problema mesmo. Então, para mim, esse eu acho que é o que pega, porque é incontrolável, né? Não é uma coisa que a gente liga o botãozinho e fala, não vou pensar nisso, não vou sentir isso, não vou imaginar isso. Não é um botão, né? Do liga, desliga. Então, é difícil. Tem que se perceber percebendo o tempo todo, né? Tem que ter ali uma autoanálise constante, porque se deixar, é um poço sem fundo, né? A gente não para de imaginar, né? Nós, enquanto consultoras astrológicas, ainda que trabalhando um bocadinho de formas diferentes, mas esse é o objetivo, não é? É que o grande objetivo da astrologia é conhecer-te melhor. Sim, exatamente. E só ao perceberes de onde vem a variabilidade do humor, a imaginação, de onde vem o devaneio que vem da imaginação, não é? É que podemos controlar, porque só controlamos aquilo que conhecemos. Exatamente. Então, é muito interessante, né? É o caminho mesmo do autoconhecimento, é entender de onde vem aquilo, né? E aí quando você percebe, aí você vai, né, fisicamente até, aí entra o lado que eu entendo até como eixo Capricórnio, fisicamente você começa, não, vamos respirar melhor, porque quantas vezes com esses sentimentos, essas emoções, você percebe, eu pelo menos, isso está dentro da minha experiência, eu não respiro, eu tô ali, aí eu começo assim, nossa, eu tô com falta de ar. Não é que eu tô com falta de ar, não é que eu tô com o coração batendo, vou ter um ataque, não, é porque eu não tô respirando. Não é. Não é isso que o corpo ele responde às emoções. Pelo menos é o que a gente, né, entende na medicina integrativa, na medicina holística. O corpo ele somatiza, responde. E aí eu acho que nesse eixo que nós temos, né, Caranguejo, Capricórnio, vai lá e materializa. A gente acaba materializando, somatizar, acho que é uma questão bem caranguejo, né? Enquanto hipnoterapeuta, a realidade de que estás a falar de curiosamente, não é? Nós respiramos desde o primeiro momento de vida, porque a vida começa ou marca esse tempo, não é? E, no entanto, muitas vezes não sabemos respirar. Pois é, gente. Como eu percebi isso no meu trabalho de autoconhecimento, minha nossa. A imaginação como qualidade, eu não sei se no português do Brasil a palavra imaginação tem o mesmo contexto que tem aqui, mas muitas vezes, no sentido popular, o significado da palavra é o mesmo, mas muitas vezes os portugueses usam a palavra imaginação como se fosse uma coisa má. E se a tua imaginação é sempre um desmerecimento. Sim. Estás a imaginar isso é sempre um desmerecimento. Quando a imaginação tu puseste ali nas qualidades, definitivamente, é um recurso importantíssimo. E eu, pois é. sei disso porque só trabalhamos através da imaginação. Não construímos realidades pragmáticas materiais, mas realidades imagináveis. Só que dirigimos num sentido mais capricorniano de procurar
de ter a ambição de ver por onde vai, em vez de ser o excesso de imaginação que é o devaneio, não é? Então, Sim, sim. isso. Não sei, no Brasil, tu achas que há esse sentido, ou tu que tens a experiência de lá e de agora viveres aqui, que em Portugal damos à imaginação menos liberdade? Sim, Isso faz sim, sim, acho que tem, mas imaginação também tem esse sentido, entendo que lá também tem, mas eu acho que a parte, assim, entender como qualidade é uhum. maior lá do que aqui, de verdade. Já escutei muito desse, tá a imaginar, tá, é realmente como se fosse desmerecendo, né? Sendo que Sim, imaginação, sem a imaginação, né? Até Einstein já falava da imaginação. Sem não, você imaginar, você está criando na sua mente, você não consegue realizar coisas. Tudo primeiro vem na imaginação, né? primeiro, Tudo vem primeiro na nossa imaginação. Então, eu quero trabalhar com astrologia, por exemplo, a gente primeiro tem que se ver nessa posição, né? Quero estudar astrologia, você tem que imaginar essa posição para você, para ganhar corpo, né? Sustentação para de fato ir lá e conquistar aquilo, materializar, né? E aí falando nisso do materializar, do eixo, né? Que eu acho tão importante também a gente entender nosso signo e através desse entendimento do complementar, né? Do eixo, a gente entende também, vejo muito o caranguejo como a raiz da coisa, né? Então a gente tem uma analogia, vai colocar aqui, a gente tem uma analogia com a casa 4, né? A gente tem analogia com a lua, com aquele, para quem está familiarizado com mapa, né? Com mapa astrológico, é como se a gente estivesse falando dessa parte aqui embaixo, ó, isso aqui seria o mapa, né? Essa casa 4, aquele fundo, né, do céu, aquele fundo do mapa. Então, com as raízes, com aquilo que vai te nutrir ao longo da vida, né? Com aquilo que nutre as pessoas. Não no sentido só do alimento, mas também, né, do alimento em si. O caranguejo gosta muito, né, de deixar as coisas sempre nutridas, não é verdade? Olha, eu não sou uma cozinheira, não. Eu não sou. Eu sou uma caranguejo atípica nesse sentido de alimento. Eu não sou uma cozinheira. Mas é muito engraçado. Eu adoro preparar, adorava, né? Que agora ele não está mais precisando disso. Mas assim, adorava preparar a marmita do meu marido, a lancheirinha da minha filha quando ia para a escola. É uns negócios que eu não consigo entender, mas aquilo de cuidar, né? De pôr a sobremesa, o bolinho, de pôr a comida no pratinho, sabe? Eu sim. acho que isso me dava um prazer, uma coisa como se eu tivesse de fato eu mesma ter feito aquela comida, às vezes não fiz não, mas eu ponho ela acondiciono ali na caixinha, no potinho e trato daquele alimento, né? Então esse sentimento é muito caranguejo, né? Da gente nutrir. Então a gente nutre aluno, né? A gente fala que os alunos de professora caranguejo é muito engraçado, porque os alunos são nutridos, né? Não é verdade? A gente cuida. Eu gosto de cuidar do aluno, né? De sentir que ele está caminhando, né? De suprir aquela, né, dificuldade também. Eu acho que é um cuidado, né? Então, é a raiz. Se não tem uma boa raiz, uma força na raiz, não sobe árvore nenhuma, né? E também não frutifica ali. Ou seja, não aparece, né, na copa os frutos, que aí seria a concretização, né? O Capricórnio, esse eixo. Então, acho que uma árvore é um bom símbolo também, né? De caranguejo. Sim. É um bom símbolo, apesar de não ser o bichinho, né, o caranguejo, né, acho que é um bom símbolo, né. Outra coisa que eu acho interessante, aí é aquilo que você falou no começo, Carmen, do estereótipo de ser pejorativo, é aquela coisa de falar também que o caranguejo, anda para trás, né, anda Ah, para trás, como se a gente não tivesse um movimento de progresso para frente, de evolução. Então é interessante, né, o caranguejo não é que ele anda para trás, de na todo. minha visão, é assim, ele observa primeiro, ele não é um signo igual o carneiro, por exemplo, que é um signo cardinal de fogo. Então, cardinal de fogo é o seguinte, vai diretamente para o campo de batalha, né? Não vai estudar nada, não vai estudar estratégia, não vai estudar, vai só se preparar com a força e vai batalhar. Coloca a cara a tapa e vai. Já caranguejo não vai se jogar num campo de batalha. Então, essa ideia de andar para trás, na verdade, é que está andando para um lado, para o outro lado, está estudando o campo, né? Está estudando o movimento do inimigo, né? Eu não vou afirmar, porque a biologia não é o meu forte, mas eu creio mesmo que o bichinho não anda para trás, ele faz movimentos laterais, que é Exatamente. de observação e de Isso, preparação. isso.
Isso. Ele vai, na verdade, ele vai cercando, e eu sinto muito isso, da minha maneira de fazer as coisas, sabe? Vai cercando aquela situação. Ou seja, vai primeiro sentir aquele lado, vai sentir o outro lado, então vai cercando, ó, vai fazendo um movimento meio, bem redondinho, né? Vai cercando aquele objeto de conquista, em vez de chegar, se jogar logo no campo de batalha e sair batendo, brigando e tentando conquistar as coisas. Então, esse movimento, né, bem aquático, mas bem aquático mesmo, como se fosse um rio, né, que vai ondulando e vai para o mar. Né? Então, nessa coisa, assim, não é que não tem como andar para trás, a gente continua na sequência para frente, só que a forma de fazer isso é que é diferente de outros signos, né? É observação para Andar entender melhor. só tem uma ligeira semelhança com a realidade, que é aquilo que tu já falaste, de sermos guardiães de memórias, não é? E Sim, então, de alguma maneira, porque é as raízes, o movimento nunca é desconectado do passado, não é? exatamente. Então, Exatamente. cá para trás, se falarem de memória, sim, olhamos muito para trás. Se o Sim, passado vai para trás, pronto, é apenas uma convenção. sim. Mas essa ideia de não é bem de inatividade, porque eu acho que esse preconceito pejorativo é ainda pior do que dizer que não avançamos, não é? Essa Isso. ideia não faz de nenhum sentido, porque raras pessoas que eu conheço do signo de caranguejo, é muito raro não perceber nelas uma forma muito forte de ambição que vem do eixo de Capricórnio. Exatamente. Então, É até exatamente. mais, pode ser diferente. Mais uma vez, eu tenho muito medo de usar a palavra ambição, porque, pelo sentido que acho que muitas pessoas interpretam a ambição como algo negativo, como um Ó, momento de. Ah, vou fazer um adendo aí na ambição. Eu concordo com você, muita gente entende como uma coisa negativa, mas aí eu uso ambição no sentido positivo, coloco como qualidade, e a ó, ganância coloco como negativo. Porque se a gente pensar na ambição e no excesso dessa qualidade, aí entramos na ganância. E aí sim é negativo. Porque a ganância vai fazer a pessoa fazer qualquer coisa, tudo que ela puder, para ter o objetivo conquistado e muitas vezes ter não o que ela merece, mas o que o outro tem, né? Então, a ganância de exatamente. conquistar coisas. A ambição é um sentimento produtivo, é uma qualidade, é uma emoção muito boa, que vai fazer a pessoa querer crescer, querer evoluir, querer ir para frente, ou seja, querer ser melhor amanhã do que é hoje. Sem ambição não dá para fazer isso. Eu, pelo Ok, menos, não conheço outro sentimento que faça a gente andar para frente, a não ser olha, a ambição. Agora, se ultrapassar a linha, aí é ganância mesmo, aí é ruim. sim. Mas a ambição de caranguejo, e eu ao bocadinho estava-te a falar de nutrir e estava-me a lembrar de uma coisa que está a passar comigo, que é, neste momento, no sítio onde eu moro, eu posso ter muita mais plantas, quer fora, quer dentro de casa. E ando super ah, a adorar a experiência de cuidar, sabes, de nutrir as plantas, de Sim, lhes dar as condições. E é evidente que quando eu nutro vida, eu tenho naturalmente uma ambição natural que decorre de querer ver essa vida prosperar. exatamente. E muitas vezes a ambição de caranguejo pode ser nesse sentido mais maternal, ou seja, não é uma ambição egoísta, mas uma ambição de que realmente aquilo, quando tu estás a Prospere, nutrir vida, isso, não é, é? Portanto, é um signo de ambição também. sim. E aí, se a gente fizer essa analogia mesmo com a árvore, é se a gente pensar isso, qual que é a ambição da raiz? A raiz Exatamente. tem que ter a ambição de fazer aquela árvore dela crescer, de gerar frutos, de gerar sombra, de frutificar na linha aí do tempo, ter descendentes. E se não existe um sentimento é uma ambição, eu quero chegar lá. Ambição é isso, eu quero chegar nessa meta. Eu preciso conquistar essa meta, né? E a gente vê caranguejos assim com muita força, por exemplo,
no campo empresarial, né? Por exemplo, a gente fala, caranguejo não está no mundo empresarial. E são líderes que nutrem pessoas, líderes que têm carisma, líderes que inspiram, por exemplo. Então, porque isso é uma qualidade da liderança aquática, né? Então, a liderança de água dos signos aquáticos trazem exatamente esse tipo por exemplo, aquele líder. Eu tive alguns exemplos disso assim, no meu trabalho. Aquele líder que, inclusive, os liderados colocam o líder como um paizão. Fala assim, não, esse líder foi o melhor que eu já tive, porque ele não é um líder só que quer que a gente chegue aqui e bata a meta. Porque a empresa, você está trabalhando na empresa, você tem que bater a meta, acabou, né? Trabalho, execução e pronto. Mas aquele líder, ele era visto pelos liderados como um líder que protegia, um líder que nutria, o líder paizão, aquele que cuida do liderado. Tanto que quando o líder saiu dessa empresa, ele levou os liderados embora, mas não porque ele tirou os liderados da empresa. Foram todos para outra empresa que ele foi. Você vê o nível de uma liderança de inspiração, carismática, uma liderança de nutrição. Então, ele não era só um funcionário da empresa, um executivo que estava buscando cumprir, né, a regra da empresa e a meta. Não, ele estava ali cuidando de gente. E ele falava isso, estou cuidando de pessoas. Meus liderados são pessoas que eu cuido. E é muito interessante. Eu acho isso muito, muito interessante, né? E eu vejo como uma qualidade, e precisa para isso ter ambição. Então, eu tento desmistificar mesmo essa palavra. Aqui, em Portugal, acho que é mais difícil do que no Brasil essa palavra. Ambição é mais bem vista no Brasil. Aqui eu encontro resistência, né? Eu percebo, eu consigo perceber que isso te aconteça, porque eu sinto isso. Sinto muitas vezes a reação de desconforto quando eu digo, ok, falo em ambição, e as pessoas tentam dizer, não, eu não sou ambiciosa. Como se não ser ambiciosa fosse bom, né? Exatamente. E como se fosse ambiciosa seja uma coisa ruim. Então, como é que eu vejo assim, quando a gente pensa em coisas ruins e boas em termos emocionais? As emoções, já que isso é o campo caranguejo, né? Lidar com todas as emoções, todas elas são boas nesse sentido, né? As qualidades, lógico, enquanto elas estão num equilíbrio. E o equilíbrio não é uma linha reta para o caranguejo, né? Não. O equilíbrio é uma onda do mar. Exatamente. Equilíbrio é uma onda do mar. Sobe, desce, tem fundo, tem topo, tem meio, ou seja, né? É uma onda, não é uma linha reta. Então, esse é o equilíbrio. É entender que as coisas vão subindo, descendo e variando, mas vão ser constantes. É que nem a lua, né? Todo mês ela fica nova, crescente, cheia e minguante. Todo mês. Mas não dá para dizer que ela é nova todo mês. Não dá para dizer que ela é crescente todo mês. Não, ela vai variar ao longo daquele tempo de forma constante e cíclica. Então é uma outra característica, né, de caranguejo, essa questão do ritmo, dessa coisa cíclica, de ter cíclico. Então, eu acho que quando a gente está com essas emoções, exatamente assim, nas variações dela, então às vezes a gente está um pouco mais, desce um pouquinho, está positivo. Quando isso extrapola, ou seja, quando em vez de variar, a gente começa a ficar só ambicioso, o que vai acontecer? Vai extrapolar, vai virar o lado negativo, vai virar uma ganância, né? E aí vai despertar todos os outros sentimentos ou emoções negativas. Por exemplo, uma emoção em excesso e uma sensibilidade em excesso pode dar a questão da chantagem emocional, é uma característica que eu vejo como negativa de caranguejo, que sabe fazer uma manipulação emocional se quiser. Não é verdade? Chantagem emocional, que é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. Mas vem do quê? Vem do medo de ser machucado, medo de ser magoado, excesso de sensibilidade com o que o outro diz, com o que o outro faz, questão, né, da rejeição. É difícil lidar com as coisas que a gente quer ser amado, extremamente amado. Mas às vezes o outro não ama ou não gosta da gente como a gente gostaria. Pronto, então a gente já está sentindo rejeição. Sentir rejeição, caranguejo, no excesso daquele defeito, pode desenvolver comportamentos negativos de chantagem, de manipulação, né? Então eu até brinco, às vezes em aula, eu dou o exemplo, né, da mãe, né, que não aceita que o filho cresce, que o bebê vai ficar um adulto, que o bebê vai sair de casa e começa a criar chantagem de tudo que é lado para manter seu filho dentro de casa. Ter né? um pouquinho
enquanto a função de caranguejo, enquanto função, é a função maternal, Sim, Vete passa a ser a função do que é o recipiente do maternal e não do que dá, não é? exatamente. Aí começa a ficar o que a gente fala que é o tal do poço sem fundo, né? De carência. Então, assim, não consegue se nutrir. Então, o caranguejo, eu vejo, quando desequilibra esse sistema, que é tão natural, né? De nutrir-se, de nutrir o outro, de ver crescer, de ter a ambição da árvore crescer. Quando isso se desequilibra, de fato começa a entrar o estado de carência. Então, o caranguejo não consegue mais nutrir-se. E aí, o outro é que tem que vir com essa nutrição. É o filho, é o marido, todo mundo. Só que ninguém vai conseguir nutrir o signo que é o nutridor. Bem, Que vai... Não é ah, verdade? completamente verdade, sim. Então, assim, vira uma coisa complicada, né? Porque é o tal do estado de carência. O copo vai estar sempre vazio e nunca o tal do meio vazio, né? Não é meio cheio, é sempre meio vazio. A ideia de que está sempre no estado de escassez, de carência, mas isso é o desequilíbrio do signo, é o desequilíbrio dessa força caranguejo. E é importante as pessoas também saberem que, independente de ter o signo, né, do Sol, ou de repente ter um ascendente caranguejo ou a Lua, você tem caranguejo no mapa, em E é alguma parte do mapa, isso é bom, né? porque muitas pessoas vão, que nos estão a ouvir, por exemplo, quando tu falaste do que sentias quando preparavas a marmita, do marido, da filha, muitas pessoas, muitas mulheres, mas muitas pessoas vão se identificar com isso, seja mais literal ou mais metaforicamente, porque todas as pessoas têm uma lua, têm caranguejo no mapa, então Exatamente. os caranguejos existem em todos nós, Exatamente. E não aí, é? se você, né, que está vendo, assistindo a gente, sabe onde esse signo ele está no seu mapa, é nessa área da vida que tudo que a gente está falando pode fazer mais sentido para você. Porque é aquela área que a gente de fato precisa fazer esse exercício de criar uma raiz forte, nutrir-se, né, começar a ter essa ambição de ver crescer para frutificar, para alimentar outros, né, para essa sombra alimentar outros, né? Que a sombra também alimenta, o alimento alimenta, o frutinho alimenta, ou seja, o seu amor alimenta, todos os seus sentimentos positivos são alimentos, né? Para nutrir as pessoas, né? E principalmente a alma, né? A gente acha que alimento é uma coisa só material, e não é. Não, não, não é exato, estamos a falar de todas as formas de Sim, alimentação, de nutrição, não é? exatamente. Ah, porque foste falar nisso que é muito básico em termos de aprendizagem astrológica, que é relembrar que todos temos todos os 12 signos. Sim, Podes voltar ao slide anterior, que eu queria aproveitar a dica, porque tu puseste aqui a data. E este é um tema que volta meia volta nas consultas ou nas conversas de café. Vem, sim, tipo, mas afinal eu sou caranguejo, porque eu umas vezes vejo de 20 do 6 a, isso, de 21 a 21 e eu sou de 20. Então podemos, uma vez que desta data, olha, uma dica para relembrar que estas datas não são fixas, não é? exatamente. São as aproximadas e que para quem nasce, por exemplo, no dia 20, o melhor mesmo é uh, ir ver no ano em que nasceu e à hora que nasceu, se o Sol já estava em Caranguejo ou ainda está, Exatamente, ou se mais à frente se já está em Leão ou se ainda vai para Leão, não é? Era só exatamente. dica, porque eu noto que muitas pessoas ficam confusas e que isso faz quase as pessoas acreditarem que estas datas não são fiáveis. Exatamente. Não é, Maria? Muito bom você ter falado isso. Muito bom, porque de fato a gente põe ali um período, né? Que é o período de 30 dias, mais ou menos aproximado, que é justamente daquele movimento, né, aparente do Sol. Porque o que é, na verdade, o signo? O signo é a posição do Sol quando a gente Certo, nasce. Mas do exato. ponto de vista da Terra, né, o Sol anda. Isso é importante do ponto de vista da Terra. A gente sabe que quem anda, na verdade, é a Terra em volta do Sol. Demora um ano para fazer isso aí. Mas, do ponto de vista da Terra, que é como a gente estuda astrologia, sempre com a visão da Terra para fora, né?
porque a nossa referência, o ponto do observador está aqui, quem é que está andando, na verdade, é o Sol, que anda mais ou menos 1 grau por dia, portanto, ele vai passar ali aquela faixa zodiacal de 30 graus, que é de um signo, depois é do outro signo, depois é do outro, e, portanto, durante ali um ano, que são os 12 meses, a gente vê o Sol fazer essa trajetória. Só que quando a gente coloca esse período, realmente é o que a Carmen falou, às vezes é o dia 21, às vezes é o dia 20. Então, para a gente saber direitinho, porque cada ano vai mudando um pouco isso, sempre fica assim, não vai acontecer do Sol entrar no dia 10 de junho. Não, não vai. Isso não vai mesmo. Mas às vezes é 20, às vezes é 21. 18 a 23. Isso. Pode acontecer, não é? Exatamente, tá? E aí a gente precisa do que a gente chama de efemérides, que é a tabela, aquilo que faz o cálculo matemático ali do mapa, para saber exatamente se naquele dia que você nasceu, se é o dia da mudança, principalmente se é um desses dias, né? 19, 20, 21, aí é importante você saber direitinho se você nasceu naquele dia que o Sol, lembra que é o Sol, já tinha ali ingressado no signo de Caranguejo, porque senão você ainda vai ser Gêmeos. Vai estar lá no último grau de Gêmeos, 29, mas ainda é. Eu já ouvi uma ou duas pessoas comentar isto como se fosse quase uma coisa tipo, é a escolha do astrólogo. Não, é a escolha Não, gente. da astronomia, não é? Mas De astronomia, gente. O astrólogo, ele não escolhe nada. Né? A gente não escolhe nada, é tudo um cálculo, né? E o que a gente tem é matemática, tem que ser, senão nem dá para fazer, né? Não pode ser uma coisa aleatória, né? Então, isso é importante que você falou também. Muita gente, às vezes, acha que todo esse conhecimento, né, de astrologia, quando a gente fala das características de um signo, vem da imaginação, olha lá, imaginação de algum astrólogo. Ah, ele olhou para o céu um dia, tinha lá bebido uns copos, né? Bebeu uns copos, olhou para o céu, achou que aquilo lá inspirou e escreveu sobre aquilo. Nunca, né? Não é isso de jeito nenhum. Não tem nada de uma inspiração. O que existe é observação, né, daqueles ciclos que se repetem. Quando se começa a estudar a astrologia, eu acho que vem de percebermos que tudo está tão maravilhosamente conectado numa dança de ideias, numa linguagem tão estruturada que ainda me fascina hoje, sempre que estou a estudar, perceber isso. Porque realmente, se eu olhar para mim muito antes de começar a estudar astrologia, sempre achei interessante, mas havia algumas coisas que pareciam perfeitamente arbitrárias e pronto. É fascinante isso. Olha, aproveitando que está aqui e porque a ideia também é ouvir-te enquanto pessoa, com a tua experiência como astróloga, mas enquanto pessoa. Vou-te fazer uma pergunta bastante pessoal, obviamente respondes conforme entenderes, que é, eu também vou responder para mim, porque eu também sou caranguejo, não é? Lógico. Que é, qual é o tal preconceito de que eu sou vítima enquanto mulher do signo de caranguejo que mais me aborrece, que mais me deixa desconfortável? Qual é para ti? O que é que, quando as pessoas sabem que és caranguejo e te colocam numa caixinha, qual é a caixinha que tu menos gostas de estar? Olha, eu acho que tem a ver muito com aquele andar de lateral que a gente conversou. Então é assim, eu sempre sofro, o que me desagrada profundamente é quando eu escuto, por exemplo, as pessoas falarem, você não é tão objetiva, você não vai direto ao ponto. Mas, gente do céu, eu não vou direto ao ponto, mas isso não significa que eu não observei o terreno, não medi, não percebi, não senti, e estou, às vezes, até criando uma estratégia para aquilo. Então, esse negócio de falar que eu não sou objetiva, assim, lógico que na característica a gente não tem essa objetividade de signo de fogo, por exemplo. É verdade, né? Não. Mas isso não significa que eu não sei para onde eu estou indo, por exemplo. Então, a sensação que eu tenho quando as pessoas falam isso é que é inconstante, não sabe direito o que quer, né? Trocou arquitetura por astrologia, sabe? Tu sentes um bocadinho quase que com essas frases com as quais que eu também já ouvi, que as pessoas estão quase a dizer tipo, não tenho que me preocupar contigo porque tu vais ficar entretida a chorar e a cozinhar. Isso, exatamente. Aí vem o que vem disso, né? Quer dizer, isso para mim vira uma coisa mais, né? O que mais me pega ali.
Mas logo depois já vem a questão, então, tá vendo? É por isso que você não consegue as coisas, né? Então você não conseguiu por causa disso, porque você tem que ser mais livre, mais forte. Essa parte de achar que caranguejo, por ter essa questão da sensibilidade, é fraco. É E não isso. existe nada a ver com fraqueza. Quer dizer, a água tem força, gente. E olha, né? É só a gente olhar as enchentes por aí para ver o tamanho da força da água. Mas a questão de associar com fraqueza, isso me incomoda. E incomoda-me pessoalmente porque me encostam a Sim, essa definição e incomoda-me enquanto pessoa que tragam pessoas, ver tantas pessoas que sentem que a sua sensibilidade é uma fraqueza. isso, Quando exatamente, quando é uma força. é uma força. E sabes o que é que eu estava a pensar agora até por isso? Porque caranguejo também é o arquétipo da mãe, já dissemos. Sim, sim. Existe força mais poderosa neste mundo que a de uma mãe? Pois é, gente, é por isso que eu não entendo essa analogia com essa coisa de fragilidade ser uma coisa de fraqueza. Ou seja, você mostrar, né, uma vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, é sinal de força, porque no mundo que a gente vive, que nós temos que ficar escondendo o tempo todo, esconde. Quando você expressa uma dificuldade, quando você expressa. Olha, eu já fui criticada por causa disso, viu, Carmen? De contar para alunos, por exemplo, contar para os meus alunos dificuldades que eu tive no começo da carreira, né, dificuldades que eu tive em consulta. Eu já fui criticada. Mas você está falando isso, o aluno vai achar que você não é uma boa professora, não é um bom profissional. Mas para mim é o contrário. Quando você expressa, quando você fala porque você é ser humano como qualquer outro. Então, quer dizer que não existe então ser humano que tem suas fragilidades? Onde já se viu? Todos nós temos, né? E expressar isso daí precisa ter coragem, precisa ter força. Não é fácil expressar, não é fácil, né? Principalmente mulheres, mas eu acredito que também os homens do signo de caranguejo, na nossa cultura, digamos, também, se Sim, calhar é interessante um destes dias ouvir em voz própria, portanto, falo com as mulheres. Cada vez que se sentirem avaliadas negativamente porque são sensíveis, lembrem-se disso, que não há força mais poderosa, inclusive isso estuda-se até em psicologia, uma mãe que, por exemplo, que adquire quase uma força sobre-humana para salvar o filho. Há vídeos sobre isso. Há um vídeo de uma mãe a pegar a levantar um automóvel para tirar o filho debaixo do automóvel. pois é, gente. Uma, uma força física que uma mulher dificilmente terá, a não ser que É, seja uma atleta, que não era o caso, mas, ou seja, sim, a nossa fraqueza e a nossa força vem da sensibilidade e desta questão mais receptiva e de proteção. Então, isto não são. exatamente. É bom lembrar disso, não é? Que, obviamente, sempre as nossas maiores forças, eu estou certa, Patrícia, que todas as mães que nos estão a ouvir, sejam de que signo for, e tu vais com certeza concordar com o que eu vou dizer a seguir. Nós, enquanto mulheres que são mãe, os nossos filhos são a nossa maior força e, em simultâneo, a nossa maior fraqueza. Exatamente. Onde, onde vou ser capaz de fazer mais porque sou mãe, onde vou ser capaz de sofrer mais é exatamente no mesmo, não é? Mas isso não Exatamente. é uma fraqueza. Talvez tenha. Exatamente. Olha, e sobre isso, eu por acaso não te falei, agora estava aqui a falar contigo e fui aqui buscar. Há duas pessoas que eu acho que são quase universalmente admiradas, são um bom exemplo de uma energia do signo de caranguejo, que é tudo menos passiva, lamechas. Temos o Nelson Mandela, Pois é, olha isso, gente. quase que nem é preciso dizer mais nada. Pois é. A ambição de servir, de proteger, de nutrir a, Sim, na- sim. a pátria, a nação. Pátria, nação, que é coisa de caranguejo também. O outro exemplo também que gosto, por ser uma mulher que já conquistou tanta coisa, que é a Meryl Streep, que tem outros Pois é, aspectos. gente. E olha que a história, não conheço muito da história dela, mas sei que ela passou problemas sérios quando Uhum. ela era jovem
porque diziam que que ela não ia conseguir. Ela não ia conseguir porque ela não tinha beleza, sei lá, não tinha o perfil para ser atriz, enfim, ela levou assim muita porta na cara, como a gente fala, para conseguir depois mostrar o talento E todo que ela ali, lá está, enquanto atriz do mainstream de Hollywood, o que eu acho que consigo perceber a energia de caranguejo, de câncer nela, é a humanidade dela, o ela ser muito pouco vedeta, muito pouco dada a vedetismos, que acontece sim, tanto, sim, mas ser uma pessoa ali, não é? Isso, sim. estes dois exemplos são aqueles que eu às vezes gosto de dar quando preciso que as pessoas acordem um bocadinho e dizer, espera aí, se calhar aquilo que eu acreditava, ou aquela criançazinha pequenina, são Sim, bons para desmanchar, principalmente o Nelson Mandela, porque ele, sendo um líder masculino, representa muito a energia de, 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 de quem lutou pela pátria, não é? Pela nação, de sim, quem. pelas pessoas, né? Mas você vê nos dois, né? Isso que você falou bem mesmo caranguejo, né? É essa qualidade emocional. Porque é uma qualidade emocional. Quando você está, por exemplo, o ator, né, no caso dela, da atriz, o jeito que ela transita pelas emoções dos papéis que ela faz, é um negócio que vai, assim, incorporou aquele personagem de um jeito, né, que é muito forte, essa qualidade de sentir, emocional. E ele, né, a questão do cuidar da nação, então pátria, nação, esse senso de família que às vezes a gente, quando lê também, às vezes, né, em artigos, horóscopos, acha às vezes que quando fala em família tem a ver com laço de sangue. E não tem. Não é família no sentido da sua família, né, do seu núcleo familiar. É também, mas é num sentido maior. Então, é o caranguejo que tem a ver com a cidade, tem a ver com. E dependendo do mapa daquele caranguejo, ainda tem a ver com o cosmos, né? Ainda tem a ver com o papel no universo, né? Na parte ainda espiritual da coisa. Mas é a relação que a gente tem com esse senso de pertencer a um grupo, né? Seja a sua família de origem, seja a sua cidade, seja o seu grupo seja seus alunos. Eu falo que o caranguejo vai em qualquer lugar e forma família. É ou não Yeah. é? E não é família só de sangue. Ele fica. Então, por exemplo, a mesa, né? No mundo da astrologia empresarial, a gente brinca muito com isso, né? Os signos no trabalho, os signos na empresa. Então, o funcionário, por exemplo, o caranguejo, ele tem a mesa de trabalho. A gente sabe bem quando que é a mesa de trabalho do caranguejo. É só olhar se tem as fotos de filhos, do cachorrinho, do gatinho, né, do petzinho, tá lá a foto dele, né? Tem sempre alguma balinha ali, um rebuçado, né? Tem sempre alguma coisa para comer. A mesa do caranguejo é muito engraçado, porque tem referências humanas, referências familiares, referências emocionais, né? Sim, sim, sim. Muito bem. Olha, para não nos estendermos muito no tempo, embora eu Sim, pudesse estar aqui, ainda por cima, ah, ah, e este é o signo, o facto de ser um signo cardeal e o signo de fundo de céu, ele é realmente, todos os signos são importantes em igual medida, mas entender as nossas raízes é o que nos permite ter melhores resultados. Portanto, exatamente. estar aqui numa conversa grande. Mas há outra experiência que eu gostava de que pudesse partilhar, porque imagino que haja no nosso público deste vídeo pessoas de signo de caranguejo Sim, que passaram ou ainda estão a sentir os efeitos deste trânsito de Plutão por Capricórnio. sim, Olha, na medida do que dissemos antes, e eu concordo também contigo, eu enquanto astróloga, consultora, professora ou hipnoterapeuta, eu não sinto que devo construir uma imagem de perfeição e de acima do humano. As minhas dificuldades ou os meus problemas fazem parte do processo, até porque eu acho que isso ajuda as pessoas a entender sim, sim, que todos. Então, exatamente. fruto da tua experiência, porque eu não sei ainda responder a esta questão, pode ser que tu saibas, porque passaste por um trânsito tão difícil de Plutão e sabes que tu tens, como muita gente de caranguejo, tens depois posicionamentos em Leão, e eu também.
tenho Vênus e Mercúrio. Ou seja, depois desta experiência de Plutão em Capricórnio, Plutão vai para Aquário e vai fazer aspecto Sim. ao Leão. Mas o que é que tu sentes que, como pessoa, aprendestes mais com este trânsito tão forte de Plutão, na oposição ao teu Sol? Olha, é assim. Não estava, não era bem aquilo que eu tinha pensado, mas à medida que fomos falando, foi isso que eu senti Então, que podia ser mais útil agora. eu estou aprendendo ainda. Eu acho que não terminou ainda estou vivendo esse trânsito. Para mim foi muito, muito difícil, muito mesmo, porque eu perdi minha mãe nesse trânsito ao longo desse processo, né? Não dá para dizer que foi o trânsito de Plutão que proporciona, a gente sabe que não funciona assim, né? É um processo de várias coisas na nossa vida, não dá para dizer aquele que é Claro, o planeta responsável. Não, não tem isso, né, na astrologia, mas dá para dizer que foi vivendo esse trânsito de Plutão na sua parte mais forte, ou seja, quando é a parte mais forte de um trânsito, é quando ele está muito perto do grau do seu Sol, por exemplo. Então, eu muito perto do grau do Sol, né, do meu grau de Sol, onde ele está no meu signo, eu vivi essa experiência que não foi só o perder, né, a mãe, todo o processo de degradação que eu vivenciei com ela, né? Então esse negócio de lidar com a morte, assim, que eu nunca tinha diretamente afrontado, né? Vivia fugindo também desse assunto, não era uma coisa que muito boa, não é um negócio que a gente gosta de falar, né? E muito menos de ficar pensando. A gente vive como se nunca fosse acontecer. Não é uhum. verdade? A gente vive, nunca vai acontecer. Nunca Sim, vai acontecer, nunca vai acontecer. Sei lá, a gente vive sempre buscando, vamos fazer, vamos passar por cima dos problemas e vamos lutar, mas a gente não quer parar para pensar na fragilidade da vida, enquanto estrutura da vida, né? Fragilidade, que eu digo emocional, a gente está o tempo todo lidando com elas. Né? A gente fica triste, fica alegre, mas quando a gente começa a ver, e eu, o trânsito de Plutão, acho que vivencio ainda, que a gente está também muito perto disso. Você está muito perto, por quê? Porque a gente também vê o nosso corpo, né? Então, essa noção de que o nosso corpo começa a sentir, começa a mudar, começa a envelhecer, o tempo passa, essa sensação do o tempo passa e pesa, eu acho que é o que Plutão veio me ensinando esses anos todos. E aí culminou a experiência de Plutão com a perda da minha mãe, que foi também por uma degradação, sabe? Da vida. A gente vê anos e anos aquela vida ser, assim, definhar, né? Então, olha, muito pesado, muito difícil, muito aprendizado, né? E muita transformação, porque não dá para a gente sair de um trânsito desse assim, como se nada fosse. Não, não dá. Eu, pelo menos, não consigo ver como, assim, eu sou completamente diferente, transformada do que era antes de viver isso. Não tem como. É tipo o ritual de passagem, né? Sabe é aquele isso. ritual de passagem, assim, você não volta mais naquela outra parte, não tem mais como voltar. Foi para frente ali, fechou a porta atrás de você, você não retorna mais com o trânsito de Plutão. É o que eu sinto, né? Como eu vivenciei, estou vivenciando, que ainda está lá, ainda Pois, não saiu. né? E depois já se está a aproximar dos outros aspectos. O que eu sinto que foi mais forte, e estava comigo agora, tem sido uma experiência de aprendizagem sobre poder e no Sim. sentido de, ah, ah, da aceitação daquilo que tu não tens poder e Plutão vem te ensinar mesmo, vem Sim, meter à tua, não digo insignificância, porque isso não é verdade, mas referir que tu tens, claro que tu vais viver, e isto também faz sentido referir às pessoas, não vamos viver todos da mesma maneira. Eu, como tenho um sim, ascendente de terra, muito focada para aquilo que eu posso fazer, não é? Concretizar este período todo, com todos os trânsitos que incluiu, porque incluiu eclipses, incluiu sim, sim. tudo o que eu sinto agora é que estou muito mais em paz comigo, no sentido de que não tens capacidade, nem poder, nem a realidade é assim de fazer tudo, sabes? Sim, de controlar tudo, né? De segurar tudo. Foi uma vida de humildade perante a vida, não é? Perante a vida, de entender isso.
de me colocar num papel em que parece que tenho menos poder, mas em contrapartida também há o alívio de não te sentir responsável por tudo. Isso, nossa, isso é muito bom, isso que você falou, porque também é verdade isso, a gente muitas vezes acha que tem que controlar tudo, que tem que ser responsável por tudo. E é um alívio descobrir que não, tem coisa que não está mesmo na nossa alçada, acabou, tem que soltar, tem que largar, não dá para fazer, né? Então é quem está a ouvir e passou por este trânsito, ou vai passar agora para quem tem energias em Leão, ah, também é, no fundo, há uma mensagem de esperança, porque tu e eu estamos aqui, Pois é, estamos aqui. mesma, e então, às vezes, também quem começa a estudar a astrologia vê estes trânsitos tende a pintá-los assim muito. Na verdade, é difícil, é pesado, sim, mas tu e eu somos a prova que se chega ao outro lado, não é? Sim, sim, sim. E é como eu falo sempre também, né, nas aulas, os planetas não são os culpados, gente, de nada. Não, Eles não são os culpados, né? Eles estão aí desde sempre, como a Terra também está, desde sempre, fazendo um movimento. O que a gente tem que entender são as experiências que, por eles estarem ali, fazendo esse movimento, que eles fazem, influenciando a vida na Terra, como eles influenciam, como nós vamos gerir essa questão. Nós vamos gerir. E essa é a oportunidade, tudo isso é oportunidade. Seja um planeta que dá um desafio maior, como é esse de Plutão, que a gente sabe que é um desafio maior, né? É uma coisa mais profunda mesmo. Seja o Saturno, Urano, todos eles, todos os eclipses, tudo que acontece na nossa vida, no fundo, é para deixar a gente melhor. É para deixar a gente melhor, para a gente sair dessa vida melhor do que entrou. O duro é quando a gente sai dessa vida pior do que entrou. Aí eu acho que a gente não entendeu muito bem a lição, mas se você sai dessa vida melhor do que você chegou nela, mais evoluído, com mais compreensão, com mais. entendendo, né, melhor a experiência da vida, com conhecimento que você vai levar para o lado de lá, já cumpriu essa missão dos planetas. Eles não são culpados dos problemas. Nós é que não sabemos lidar com eles e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Eu vou usar uma expressão portuguesa muito coloquial, que é eles estão-se a marimbar para nós. É, Quem nós somos, não é? O rumo é como dizeres que quando eu vou caminhar que estou a olhar para as formigas a ver se as atormento. Eu nem as vejo, não é? exatamente. Exatamente. Está noutra direção. Olha, Patrícia, gostava de dar agora um tempinho, se tu quiseres, vai avisar quem nos está a ver que vai ter na descrição forma de entrar em contato com a Patrícia e diz Legal. quem se estiver identificado contigo, aulas, Uhum. consultas, o que é que tu queres Então, referir? gente, olha, eu tenho uma escola online, né, a Escola Harmonizar, e faço as formações. Então, formação básica, que é justamente a formação para você sair, né, habilitado a interpretar mapa. Depois tem a continuidade do básico, que é previsões. E vou abrir uma nova turma mesmo do básico agora no segundo semestre. Então, eu já estou preparando, inclusive, né? Então, vamos ter já um básico 1, é tudo na plataforma online, tem o acompanhamento, tem a mentoria, porque lembra, a gente é formadora caranguejo, não larga o aluno, né? Não tem jeito. Então, pronto, tem as aulas gravadas, mas tem toda a assessoria ao longo do curso, para de fato você sair da formação com essa habilidade de interpretar mapa, de entender seu próprio mapa, que você vai estudar em cima do seu próprio mapa, e depois seguir, né, viagem com os cursos depois de especialização, de previsão, vai ter também a especialização empresarial, né, que também estou preparando, mas é só depois, provavelmente até para o meio do segundo semestre, e tem o programa de mentoria e treinamento de novos astrólogos. Aí é para quem já tem um básico, para quem já sabe interpretar, e é já um programa mesmo de mentoria para você poder, primeiro aprender, né, a fazer uma consulta, a trabalhar com a astrologia, mas você tem que ter já esse básico, não precisa ter feito comigo, mas tem que saber. E aí, durante 3 meses, a gente fica juntas fazendo esse acompanhamento para você saber fazer uma consulta. Principalmente dar o seu primeiro passo aí na caminhada profissional, que a gente sabe que é muito diferente estudar astrologia de depois trabalhar com astrologia. Né? A gente é consultor, então para ser consultor,
você precisa aprender a ser consultora, fora saber astrologia. Então, são outras habilidades desenvolvidas, né? E Não sim, só. as consultas também, né, gente? Também dou consulta. Mas basicamente é isso, resumindo, né? Rapidinho, mas essa turminha nova aí do segundo semestre Claro. já é pro nível 1, pro básico mesmo. Se quiserem, se tiverem dúvidas ou quiserem acompanhar melhor o trabalho da Patrícia, vai estar no canal do YouTube, na descrição, as formas de contacto. Mandam-lhe mensagem, mandam-lhe e-mail, mandam, enfim, redes sociais, tudo isso, não falta uma. Isso, estou no Instagram, né, Astrologia para Negócios, que é a minha especialização, né, dentro da astrologia. É importante, né, gente, para quem também não sabe, tem especializações, né, na astrologia, você se forma astrólogo, mas depois você, por afinidade, vai se especializar em alguma área. Então, no meu Instagram é a minha especialização, que é Astrologia para Negócios, tudo junto, mas meu canal aqui no YouTube, Patrícia Ungarelli, você também me acha no canal do YouTube também. Maravilha. Patrícia, foi, como de costume, uma alegria partilhar aqui um bocadinho da astrologia contigo. Sim, foi mesmo, viu, Carla? Muito obrigada, adorei. Olha, você precisa agora tirar o meu compartilhamento para poder depois deixar gravadinho. Sim, vamos lá, ok, para ficar. Para eu não me desabilitar como host. Ok, agora já está. Isso, Patrícia, um beijinho grande, vemo-nos por aí, beijinho. Isso tá? mesmo. E ao Muito pessoal, obrigada de novo pelo convite. Espero que a turma goste também. Qualquer dúvida pode entrar em contato, né, com a gente, por perguntas, comentários, né? Deixa aí os comentários. com certeza. Sim, isso são sempre bem-vindos. Então, e se este vídeo vos fez algum sentido, também podem partilhar, não achas, Patrícia? Nossa, lógico, gente. Além de deixar aí os comentários, se inscrever no canal. Aqui eu falo que é o kit canal, né? É o kit básico. Exatamente. É o kit básico. Se inscreve no canal, ativa sininho, né? Deixa seu comentário, a dúvida, entre em contato e, lógico, né? Compartilha o vídeo para mais pessoas poderem ter acesso a essa informação. Né? Isso mesmo. Então, obrigado e até o próximo vídeo.